15 anos atrás, o cinema foi tomado por diversos filmes de quadrinhos / super-heróis. Teve The Spirit, Justiceiro Zona de Guerra, O Procurado, Hellboy 2, O Incrível Hulk. Mas 2008 dá para ser condensado nesse âmbito a dois filmes, O Cavaleiro das Trevas e Homem de Ferro. E pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo não exatamente comparando essas duas obras, mas mostrando como cada uma, ao seu modo, acabou marcando o filme de super-herói dali pra frente e a cultura pop de uma forma geral. Hoje em dia, o MCU é essa coisa grandiosa e que deve ter tido muita gente que cresceu com os filmes da Marvel. Só que antes de 2008, muitos dos personagens mais famosos da editora estavam em outros estúdios, como é o caso do Homem-Aranha na Sony, que perdura até hoje, ou então o Quarteto Fantástico e os X-Men na Fox, que inclusive tem vídeo já aqui no canal falando sobre o primeiro filme do X-Men, eu vou deixar no card caso você queira ver. Com isso em mente, a Marvel decidiu fazer uma aposta, em que ela usou da biblioteca de personagens como garantia para conseguir financiar esse projeto de filmes que eles poderiam ter total controle criativo e mais possibilidade no lucro. A questão é que os heróis mais famosos, como eu disse, estavam já com os direitos para outros estúdios. Então eles tiveram que recorrer para heróis menores, B e C. E lá estava o Homem de Ferro, que até tentaram fazer um filme dele lá na década de 90, só que acabou não acontecendo. E quando os direitos voltaram para a Marvel, ela falou, vamos usar o Homem de Ferro. E escolheram o Jon Favreau para ser o diretor, que hoje em dia é o Jon Favreau. É o cara que você lembra do O Rei Leão de 2019, que fez $1 bilhão. Você lembra do Mandalorian, que ele é um dos co-criadores ali com o Dave Filoni, maravilhoso. Só que na época, ele era o diretor de filmes menores, como Um Duende de Nova York e Zathura. E aí escolheram o Robert Downey Jr. para ser o Tony Stark, que dá até para falar que foi basicamente o papel que ressuscitou a carreira do ator, porque até aquele momento, o Downey Jr. ele era um ator conhecido, ele era um ator elogiado, mas ele também era uma pessoa com bastante problema, envolvido em polêmicas e que inclusive chegou a ser preso. E hoje em dia é impossível não pensar no Tony Stark e pensar no Robert Downey Jr. E foi basicamente o papel que trouxe ele de volta, deu uma nova chance de carreira para ele, e o Jon Favreau inclusive falou que era a escolha ideal porque muito dos bons momentos e maus momentos do Robert Downey Jr. estavam meio que expostos ao olhar público, e isso era muito o que era o Tony Stark. Muito do MCU teve origem aqui, não só no sentido de ser o começo do universo cinematográfico, mas também no sentido dessa busca pela fórmula de ter a comédia, com as tiradinhas e a ação que viria a ser replicado dali para frente e anos depois viria a se tornar um problema para Marvel. Assim como um outro problema que foi originado dentro do filme do Homem de Ferro, que foi eles começarem a produção, começarem as filmagens sem ter um roteiro definido, meio que no sentido de vamos montar o carro conforme ele está andando, e como para o filme do Homem de Ferro funcionou, foi uma coisa que eles começaram a replicar também para diversos outros filmes, inclusive coisas que estavam recentes. O próprio Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, agora de 2023, tava com isso, tipo, a gente tá 15 anos depois e tem esse problema de eles estarem gravando as coisas sem terem um roteiro, uma história pensada e fechada. Mas falando especificamente do Homem de Ferro, para o Robert Downey Jr., isso foi maravilhoso, porque ele improvisava e tal. Inclusive, a cena final, que ele fala que ele é o Homem de Ferro, foi um improviso do ator, mas por outro lado, para Gwyneth Paltrow não foi muito legal, porque ela não era boa em improviso, e o Jeff Bridges chegou a falar que ele ficou meio incomodado pelo fato de não haver ensaio, de não haver, tipo, ele não poder estudar o roteiro, porque justamente não havia exatamente um roteiro definido para ele poder ensaiar e estudar. Acho que dá pra falar que uma das primeiras mudanças que o filme do Homem de Ferro trouxe foi para San Diego Comic Con de uma forma geral, porque foi ali em 2007 que o Jon Favreau, junto com o elenco, levaram o primeiro material ali para ser exibido e causou uma comoção gigantesca do pessoal, que dali pra frente, ao longo dos anos, a Marvel sempre voltava ali para San Diego Comic Con para mostrar os próximos filmes, a próxima fase e tal. E como o Hall H, que é onde é exibido, onde é esse palco que tem essa apresentação, foi se tornando cada vez mais disputado. E foi ali na San Diego Comic Con de 2007 que o Jon Favreau teve confiança no filme deles, porque tinha muita pressão envolvida também, era o primeiro filme ali da Marvel. Só que é curioso que tem uma série chamada The Chef Show, que é do próprio Jon Favreau, e que tá reunido, acho que é o segundo episódio da primeira temporada, tá reunido ele, o Kevin Feige, os irmãos Russo, o Robert Downey Jr. e o Tom Holland. Eles estão comentando ali sobre a época do lançamento do primeiro filme do Homem de Ferro, e eles falam, it's a Batman world, tipo, é o mundo do Batman. Eles estavam receosos
com o filme saindo próximo ali do Batman, se eles teriam alguma chance, se eles seriam soterrados pelo filme do Batman, mesmo ele saindo tipo em maio, e se eu não me engano o filme do Batman saiu em junho, julho, alguma coisa tipo, tinha 2 meses de diferença entre os dois, mas ainda assim eles estavam receosos e até cogitaram lançar o filme numa outra época para fugir do Batman, que era o Batman. Before Iron Man 1, well, Batman Begins had come out. It was Batman. It was Yeah, Batman's Batman run. was huge. We were even in our success, we were still second fiddle. It's not like we want to come out, within 2 weeks. We want to come out in a different season. We wanted that much space to maybe have a shot. Oh, yeah. Já a Mamma Mia resolveu peitar o filme do Batman. Brincadeira, tô até falando isso por conta do Barbenheimer, né, que teve agora em 2023, e aí resgataram lá de 2008, quando saiu 2 filmes tão díspares assim, que era o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e o Mamma Mia. Mas falando do mundo do Batman, a Warner vinha de um outro momento, até porque se a gente pensa no Batman, ele já era um herói muito conhecido, que já tinha tido diversas versões em live action. Teve até o próprio Batman Begins em 2005, que foi dirigido pelo Christopher Nolan, que também é outro que hoje em dia é o cara de Inception, de Interstellar, de, recentemente, Oppenheimer. Só que na época ele era o diretor de Insônia e de Memento. O Memento eu assisti no caso, que é um excelente filme, o Insônia eu não vi até hoje. E aí ele tinha feito o Batman Begins, que tinha feito um sucesso relativo, fez o Grande Truque, que é um filme incrível, e aí veio o Cavaleiro das Trevas. Só que Cavaleiro das Trevas pegou basicamente tudo que Begins tinha feito e elevou em nível de qualidade. E 15 anos depois, revendo, eu revi os 2 filmes para fazer esse vídeo, Homem de Ferro é uma aventura divertida, só que Cavaleiro das Trevas é um filme tão fora da curva de filmes de super-herói que até hoje ele se mantém como um dos, se não o melhor filme de super-herói já feito até então. Enquanto Homem de Ferro era uma história de origem do Tony Stark, quanto herói e tudo mais, aqui a gente tinha um thriller policial de proporções épicas, em que o Nolan, junto com seu irmão Jonathan e o David S. Goyer, trouxeram um Coringa extremamente terrorista para trazer caos para Gotham, onde a gente tinha a polícia com o Gordon, a política com o Harvey Dent e o vigilantismo ali com o Batman, tentando controlar essa situação sem quebrarem no processo. O único probleminha que eu tenho com o Cavaleiro das Trevas é que eu acho que a resolução dele é um pouco corrida. Ali a partir do momento em que o Harvey Dent vira o Duas Caras, eu acho que fica muito apressada a resolução em comparação com o que vinha sendo construído antes. Mas tirando isso, eu acho que é quase que um filme perfeito. E mais, ele fez muita coisa para a época que, colocando em comparação a Marvel, levou-se muito tempo ainda para ser feito. Porque acaba sendo um final meio agridoce do Cavaleiro das Trevas, porque o Batman precisa assumir a culpa para que o vilão não ganhe, e no processo, basicamente, o Coringa acaba ganhando nesse sentido, porque torna o vilão a ameaça a ser perseguida. E isso quase que levou-se 10 anos para Marvel fazer com Vingadores Guerra Infinita, onde o vilão vence no final com Thanos, pelo menos na minha perspectiva. Se você discorda um pouco disso, deixa aí nos comentários para eu saber. O impacto do Cavaleiro das Trevas para a época que ele saiu foi gigantesco. Ele foi um filme que fez mais de $1 bilhão em bilheteria numa época em que isso não era tão comum como é hoje em dia. O próprio caso da Barbie, que conseguiu fazer o Barbillion. Então, na época lá de 2008, não era tão comum filmes passarem de $1 bilhão. Ele também foi o segundo filme, no caso Cavaleiro das Trevas, o segundo filme a entrar no National Film Registry e foi também o segundo Oscar póstumo a ser dado por Heath Ledger por conta da atuação dele como Coringa em O Cavaleiro das Trevas, que é algo transcendental. E talvez a maior mudança que O Cavaleiro das Trevas causou foi no Oscar, quando ele foi ignorado na categoria de melhor filme, que foi uma época que ficou aquilo tipo, putz, mas foi um dos grandes filmes do ano, se não o melhor filme do ano, ele foi basicamente ignorado no Oscar. E aí, por conta disso, no ano seguinte, o Oscar aumentou a categoria de melhor filme para até 10 filmes serem indicados, para isso não acontecer de novo. E aí, dali 10 anos depois, veio Pantera Negra e foi o primeiro filme de herói a ser indicado a melhor filme no Oscar. Mas ao mesmo tempo, eu diria que o Cavaleiro das Trevas foi meio que o começo da tragédia da DC/Warner nos cinemas, porque dali pra frente o Nolan não queria muito revisitar esse universo, ele acabou fazendo o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que na época eu achei assim incrível, esse eu não revi ainda até hoje, mas ele não é tão bom
quanto o Cavaleiro das Trevas, e tem muitas questões, tipo, talvez o fato de que contavam com o Coringa, e aí infelizmente veio a morte do Heath Ledger, e isso impactou ali na forma como o filme foi feito, mas o Nolan não queria continuar, ele não queria levar pra frente esse universo da DC, numa época em que estava existindo o universo da Marvel, porque se eu não me engano, o Vingadores, o primeiro, é 2012, que é o mesmo ano do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então, quando a Marvel estava consolidando ali o MCU, era o começo do fim da DC nos cinemas com essa trilogia do Nolan, e aí veio posteriormente o Zack Snyder com o Homem de Aço, que eu acho um filme bom, só que tentaram emular ali o estilo que o Nolan tinha dado para o Cavaleiro das Trevas, só que o Snyder nunca conseguiu compreender totalmente o que tornava aquilo interessante dentro do filme do Batman, do Nolan, e aí dali pra frente o universo da DC foi meio que dando errado. E até é engraçado eu pensando aqui, porque 2008 foi uma época que eu não era tão chegado assim em cinema. Eu ia, mas não com tanta frequência quanto hoje em dia, nem tinha canal, nem tinha nada disso, mas eu lembro que o Cavaleiro das Trevas foi um big deal tão gigantesco que eu fui com meu pai assistir, e foi uma das poucas vezes que meu pai me levou no cinema, ele não tinha tanto esse hábito também, e o Homem de Ferro, ele foi diferente pra mim no sentido de eu não assisti o filme no cinema. Eu lembro de depois assistir em casa e ficar muito chateado de que eu não fui ver no cinema, porque eu tinha muita mentalidade na época de, putz, se não tem ninguém pra ir no cinema comigo, eu não vou ver o filme. E aí, a partir desse ponto eu mudei e falei, não, dane-se, eu vou ver o filme que eu quiser sozinho, se alguém quiser ir comigo, bem, se não quiser, paciência, e eu vou sozinho. E foi meio que o Homem de Ferro que mudou essa chavinha pra mim. E 15 anos depois, os filmes de 2 bilionários que usam da sua fortuna para combater o crime mudaram o cinema, o entretenimento, a cultura pop, cada um ao seu modo. E é engraçado que no atual momento que a gente se encontra, em 2023, a Marvel está passando por essa crise de qualidade. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir, o card está aqui em cima, é só clicar, ou aqui na descrição mesmo do vídeo, enquanto que a DC vai meio que recomeçar mais uma vez, agora sobre o comando do James Gunn, que meio que explodiu na Marvel. E vou deixar aqui a pergunta para vocês no final, não exatamente de qual vocês gostam mais, mas qual te impactou mais, o Homem de Ferro ou o Cavaleiro das Trevas? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você curtiu esse vídeo e quer que eu faça mais desse estilo, assina o canal, deixa o joinha para eu saber que isso vai ajudar demais o vídeo ser recomendado, chegar a mais pessoas, então não custa nada, só deixa o joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!